Boa tarde, meus alunos queridos. Mais uma sexta-feira, mais uma aula de ciências, último dia da semana, né? Amanhã vocês vão poder descansar, domingo vocês vão poder descansar, para que na próxima segunda a gente inicie um novo ciclo. Estou aqui de novo em minha casa para a gente ter essa aula, ok? Na aula passada, nós vimos o que é biosfera, quais as características da biosfera, o que é que contém na biosfera, lembram? A gente trabalhou vários aspectos da biosfera e hoje nós vamos trabalhar as relações ecológicas. Então, se a biosfera é o lugar onde existe vida e onde existe vida, existe interação. Então, as relações ecológicas são justamente essas interações que existem entre os seres vivos. Peço para que todos abram aí na página 10 do livro, onde vai ter aqui, ó, relações ecológicas, que são justamente as diferentes interações entre os seres vivos, ok? Elas têm uma classificação. Nós temos as relações ecológicas harmônicas e as relações ecológicas desarmônicas. O próprio nome harmônico já diz, né? Existe benefício. As desarmônicas, pode ser que não haja benefícios para uma das partes. Será? Vamos ver? Olha só. Aqui na página 10 do nosso livro, a gente tem aqui as relações harmônicas. As relações harmônicas são aquelas onde não há prejuízo para nenhum dos seres na sua interação. Por exemplo, as abelhas, essas aqui, ó, elas interagem entre si, né? E também com os outros, porque elas, além de interagirem entre si, como abelhas, né? A gente tem também um texto bem legal que é chamado A Sociedade das Abelhas, que eu vou disponibilizar para que vocês leiam, me cobrem, porque eu vou mandar, tá certo? É um texto a mais para que vocês enriqueçam o conhecimento de vocês sobre a abelha. E ela também vai interagir com a flor, né? E a flor também vai ter seus benefícios. Então, existem outros seres também que interagem entre si e com a natureza, como as formigas, as vespas e os cupins, ok? Olha só. Então, essas espécies, elas vão chamar, essa relação harmônica, ela vai ser chamada de sociedade, né? As abelhas, como eu disse, elas são insetos que, além de interagir com os outros, elas interagem entre si. Então, quando isso acontece, forma-se ali uma sociedade, que também é uma relação harmônica, certo? É a primeira delas. Eu até coloquei aqui, ó. Sociedade, certo? Nós temos aqui a imagem das abelhas e um cacho de vespas. Aquele bichinho pretinho, né? Vamos para a página 11. Então, na página 11, eu tenho aqui a imagem de um tubarão com esse peixe que é chamado de rêmora. Então, observe o tubarão, ele que está representado aqui, e os peixes que estão presos. Ó. Os peixes, eles estão presos ao tubarão. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, né? Somente um ser vivo ele vai se beneficiar, enquanto o outro ele nem é beneficiado, nem tampouco prejudicado. Então, nesse caso aqui, o tubarão, ele não vai ser beneficiado, mas também ele não vai ser prejudicado, certo? Agora, vamos aqui, ó, comensalismo. Agora nós vamos para outra relação harmônica chamada de protocooperação. Olha só, a protocooperação, né, é a relação onde ambos vão se beneficiar. A gente tem um exemplo aqui, ó, nesta concha habitada pelo paguro, há várias anêmonas. Então, eu tenho a anêmona do mar, né? Ela vai oferecer proteção a esse animal, paguro, contra predadores, pois ela apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Então,
Por outro lado, ela vai utilizar o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por eles. Então, a protocooperação é a relação harmônica onde ambos, os dois, eles vão se beneficiar, como nesse exemplo da anêmona do mar e o paguro, ok? Agora vamos para a página 12, ver as outras relações harmônicas. Eu tenho agora o mutualismo. Ah, professora, mas o que é o mutualismo? Será justamente a associação entre os seres, certo? Só que essa associação, diferentemente de outras que a gente já viu, ela é obrigatória, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, no mutualismo. Deixa eu ver se tem aqui do lado. Não tem. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, que são organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos vão fazer o quê? Absorver umidade e também sais minerais, certo? Que são utilizados também pelas algas. Então, essa associação entre os envolvidos ela vai ser obrigatória. As algas, por sua vez, elas vão realizar fotossíntese, que é aquele processo que a gente viu lá na aula passada, onde as plantas elas reproduzem, através do gás carbônico e da luz do sol, o seu próprio alimento. Então, elas vão produzir, só que nesse caso, como são algas marítimas, elas vão produzir nutrientes que também são utilizados pelos fungos, certo? Nós também, certo, como seres humanos, vivemos essa relação de mutualismo. Com quem, professora? Com as bactérias, né? Nós temos algumas bactérias que estão no nosso intestino, certo? E elas nos beneficiam auxiliando na digestão dos alimentos, né? E ao mesmo tempo, elas recebem abrigo e nutrição. Então, ambos se beneficiam e essa relação, ela vai ser, essa associação entre os dois seres, ela vai ser obrigatória, certo? Pessoal, não confundam, certo? Mutualismo com protocooperação. Uma vez que ambas as relações, os dois seres vivos, eles se beneficiam. Só que, como a gente viu agora, né, o mutualismo ela é uma relação obrigatória entre os seres envolvidos e eles não podem sobreviver, nesse caso, isoladamente. Já a protocooperação, ela não é obrigatória, porque os organismos sobrevivem um sem o outro. Já o mutualismo, não, certo? Não dá para viver sem um outro. Agora, a protocooperação, sim. Essa relação não é obrigatória, pois os organismos, eles podem sobreviver um sem o outro. Não esqueçam da diferença, certo? Na página 13, eu tenho um textinho sobre as abelhas. E vocês também vão responder a questãozinha aí que tem qual é a importância das abelhas na natureza. Para quem não sabe, as abelhas, né, estão em extinção e por isso os cientistas se preocupam tanto, tá bom? Vamos para a página 14, não menos importante, que fala das relações desarmônicas. É a que eu mais gosto, por incrível que pareça, tá bom? Então, pessoal, as relações desarmônicas, eu tenho o predatismo, a competição e o parasitismo. Eu tenho essas três vertentes, certo? Olha só. As relações desarmônicas vão ser aquelas em que pelo menos um dos seres envolvidos vai ser prejudicado. Por exemplo, no predatismo, né, um indivíduo ele vai capturar o outro para que ele possa se alimentar, né? A captura é chamada de predador e o capturado vai ser chamado de presa. Então, quem captura é chamado de predador e o capturado é chamado de presa. Então, a própria palavra já dá pistas. Predatismo, predador, certo? Então, aqui, um vai capturar o outro e o outro vai servir de alimento. Por isso é uma relação desarmônica, né? Porque um não sai aí beneficiado, pelo contrário, né? Coitado. Aí a gente tem aqui como exemplo, ó, o camaleão predador estica sua língua para capturar o gafanhoto, que é, no caso, a presa.
E a águia desse lado, ó, que é o predador, vai utilizar suas fortes garras para capturar o peixe preso, ó, o peixinho, coitado. Então, essa é a relação desarmônica chamada de predatismo, certo? A outra relação desarmônica, ela é chamada de competição. A competição vai ser o quê, professora? Vai ser aquela em que pelo menos um dos organismos vivos é prejudicado. Então, os indivíduos vão competir ou por alimento, ou por água, ou por luz do sol, e também por território, e também por fêmeas. Então, a competição ela acontece em vários âmbitos, né? Tanto por alimento, quanto por fêmeas, quanto por local para viver, quanto por água, quanto para a luz também, tá certo? Então, no caso das fêmeas, essa competição acontece da seguinte forma. Na época reprodutiva, né? Eles começam a competir, certo? Vamos aos exemplos? Ó, eu tenho aqui, nessa imagem, certo? Uma população de garças competindo entre si por alimento e os machos competindo pelas fêmeas. Já aqui, ó, eu tenho uma floresta, certo? Com diferentes espécies, que vocês podem observar, de plantas que estão competindo por água, luz do sol e nutrientes do solo. Então, não só os animais vão competir, as plantas também vão competir por água, por luz do sol, por nutrientes para sobreviver, tá certo? Agora vamos para a última relação desarmônica, certo? Que é chamada de parasitismo. Essa daqui é a mais simples de se compreender. Por quê? Aqui, um ser vivo, ele vai se alimentar de outro ser vivo sem necessariamente causar sua morte, mas muitas das vezes ela pode causar a morte sim, tá certo? Então, nessa relação, um indivíduo que se alimenta do outro é chamado de parasita. E o que serve de alimento para o parasita é chamado de hospedeiro. Então, portanto, é uma relação desarmônica o parasitismo, por quê? Porque apenas um é beneficiado, que é o parasita, certo? E ele pode, com o tempo, provocar um enfraquecimento do hospedeiro, causando até a morte desse hospedeiro, tá certo? Existem plantas e animais que são parasitas, como, por exemplo, ó, essa planta aqui, chamada de cipó-chumbo. Ela tá parasitando aí numa árvore, estão vendo? Então, o que é que ela tá fazendo, ó? Parasitando nessa árvore chamada erva de passarinho. Então, nessa imagem, ela está retirando da árvore os nutrientes de que ela necessita para a sua sobrevivência. Outro exemplo, certo, de parasitas que são externos, são os carrapatos, as pulgas e os piolhos. Nessa imagem aqui eu tenho um carrapato, que nojo, um carrapato que é um parasita, certo? E ele vive sobre a pele do hospedeiro. Nesse caso pode ser um cachorro, pode ser uma vaca, né? E eles se alimentam do sangue, certo? Então, esse é um exemplo de parasita. Outro exemplo interno, certo? Esse é um exemplo externo, e esse é um exemplo interno. Um exemplo interno de parasita é essa lombriga que está aqui ao lado. Então, ela vive dentro dos corpos dos hospedeiros. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai se alimentar, certo? Retirando os nutrientes de que ela necessita para se alimentar e ela vai viver no corpo dos hospedeiros, certo? E ela vai causar uma doença, a lombriga específica, chamada de, deixa eu ver, ascaridíase. Além das lombrigas, a gente tem outros exemplos de seres vivos que vivem internamente, né? Que é a tênia também, que é outro tipo de lombriga, entre outras coisas. Ai, meu Deus. Enfim, é isso. Mas é importante para que vocês aprendam que essa relação é uma relação desarmônica. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho o que é uma relação harmônica, né? Que é onde um indivíduo se beneficia ou ambos os indivíduos se beneficiam. E as relações desarmônicas, só um dos indivíduos dos seres vivos vão se
beneficiar, certo? De maneiras diferentes. Atentem para as subclassificações, tá bom? Um beijo, bom fim de semana. Tô morrendo de saudade de vocês, mas é necessário que fiquemos dessa forma, tá bom? Pessoal, se cuidem ao sair de casa. Só saiam se necessário, né? Porque eu acho que não é necessário crianças sair de casa nesse momento. Então, fiquem em casa. Essa é a dica da tia, tá bom? Beijo e tchau, tchau.